Repercussão mundial. Imprensa internacional destaca ano mágico do Flamengo e faz grande alerta ao PSG. E os antes estão desesperados, tentando desmerecer o Intercontinental, dizendo que não é mundial. É pra rir ou pra chorar? Filipe Luís projeta confronto histórico quarta-feira e técnico do PSG, Luiz Henrique, volta a elogiar o Mengão. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse cama parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Mengão no topo, campeão de tudo. Os antes estão desesperados, a imprensa internacional repercutindo esse ano mágico do Flamengo. São quantas taças aí, torcedor? Eu já perdi as contas. Olha, eu quero que você tenha um excelente domingo, não só você, mas também toda a sua família. Quero lembrar que hoje é o melhor dia para você adquirir seus pontos no Clube de Benefícios Pix do Milhão. Vou deixar o link aqui no comentário fixado, na descrição. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. São 4 prêmios milionários. Você tem 4 chances de ganhar. Isso mesmo, o primeiro lugar, 2 milhões de reais no dia 2 de janeiro. O segundo lugar, o terceiro lugar e o quarto lugar, cada um 1 milhão de reais. Sorteio no dia 31 de dezembro. Então aproveita a promoção do Domingão. Clica aqui no link, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e adquira já seus pontos. Olha aqui, gente. Há exatos 44 anos o Flamengo conquistava o mundo pela primeira vez. E ontem o Flamengo passou pelo Pirâmide. Em 13 de dezembro de 1981, o Flamengo deu show, colocou os ingleses na roda, o Liverpool era a maior equipe daquela época, era a sensação, goleava todo mundo. E o Flamengo foi lá com 2 gols de Nunes e 1 de Adílio e não tomou conhecimento. 3-0 no Liverpool, ficou marcado na história. E ontem completou 44 anos e ontem o Flamengo esteve em campo contra o Pirâmides e venceu o jogo por 2-0, 2 gols de zagueiros, O primeiro gol, Arrascaeta cobrando a falta, Léo Pereira, e o segundo gol, no segundo tempo, Arrascaeta cobrando falta novamente, Danilo, que já tá na história do Mengão, ele que fez o gol do título, do Tetra da Libertadores, e fez o gol ontem, o segundo gol do Flamengo. Olha, agora o seu povo pede o mundo de novo, porque o Flamengo, depois de 44 anos, pode conquistar aí o bi do mundo. E os títulos do Flamengo? Quantas taças o Flamengo já levantou aí? Vou dar uma dica, é mais de 5. Vou dar outra dica, é mais de 6. Vou dar outra dica, é mais de 7. Anota aí, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Taça Guanabara, campeão carioca, Libertadores, campeão brasileiro, Derby das Américas e Copa Challenge. 8 troféus foram erguidos pelo Clube de Regatas do Flamengo desde que Filipe Luís assumiu o comando técnico. E eu vou dizer mais, hein? Se o Filipe Luís conquistar o título contra o PSG quarta-feira, o bimundial, na minha opinião, Filipe se torna o maior treinador da história do Flamengo. Porque são muitos técnicos, que fizeram história no Flamengo. Mas o Filipe Luís tem 1 ano, gente. 1 ano! Olha a quantidade de títulos que ele conquistou. E o Mundial seria aquele para coroar todo esse trabalho. Então, assim, opinião é de cada um, Então, na minha opinião, o Filipe se torna o maior treinador da história do Flamengo se conquistar o Mundial quarta-feira diante do PSG. E tem aquela discussão, 2019 ou 2025, eu não gosto de comparar, porque eu acho que o ano de 2019 foi um ano mágico, tá guardado, a gente viveu esse momento, com o Jorge Jesus, era outro elenco,
os remanescentes estão aí, o Bruno Henrique, o Arrascaeta em campo, o Rodrigo Caio fora do campo, o próprio técnico Filipe Luís fora das 4 linhas, né? Mas assim, se o Flamengo for campeão quarta-feira, eu não tenho a menor dúvida, será o maior ano da história do clube, a maior temporada. Isso aí eu não tenho dúvida. Aliás, é a minha opinião, não sei se o torcedor concorda. Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Mas bora, né? Vamos torcer, porque os antes estão desesperados. Mas o Flamengo fechou aí, né, a temporada cumprindo todos os objetivos. Claro, vai jogar agora a grande final com o PSG, mas eu acho que o Flamengo já definiu aí, né, um ano inesquecível. É um ano que vai ficar guardado na memória. Um ano que é histórico, 2025. Todo torcedor, quando falar de Flamengo, eles vão falar de 81, da década de 80, geração de ouro, vão falar de 2019 e 2025. Posso dizer que eu vivi 2025, eu vi, eu torci, você viveu, você viu, você torceu e estamos aí, né, pelos momentos e por essas memórias que jamais serão apagadas. Olha aqui, o técnico Filipe Luís disse na coletiva isso aqui, todos os adversários são diferentes, mas o PSG é o melhor time do mundo, demonstrou, ganhou a Champions, está aqui nesse torneio por ser o melhor e nós, com toda a humildade do mundo, vamos tentar ganhar para fazer história. Perguntaram para ele, o PSG jogou o francês com as reservas, né? Ontem o PSG também esteve em campo, quase que no mesmo horário que o Flamengo, né? E aí perguntaram para ele, vê algum temor do Luiz Henrique para enfrentar o Flamengo, sendo que ele colocou reservas ontem? O Felipe disse, vem jogar uma final do mesmo jeito que nós. É óbvio que eles iriam descansar alguns jogadores hoje para jogar a final da Copa do Mundo de Clubes. Ninguém até hoje jogou a final com o time reserva porque todos querem vencer essa competição. Tem o mesmo valor da Champions League? Não, não tem. Mas todo mundo que está aqui chega para vencer, ser campeão do mundo e fazer história. E é isso, gente. Eu concordo com o Filipe Luís. Essa historinha de o europeu não dá importância para o Mundial de Clube, não dá uma ova. E como é que eles jogam? Vê como é que os europeus jogam. Ninguém coloca o time reserva lá, vão mandar o sub-20 para lá. O mais importante aqui é o campeonato francês, tá? Vai chegar completo o PSG para enfrentar o Flamengo. Vai com força máxima. O Luiz Henrique vai botar o que tem de melhor para encarar o Flamengo. E eu quero assim, eu quero pegar o PSG completo e vencer. E fazer história. Bom, sobre o embate com o Luiz Henrique. O Felipe disse, não acredito. Ele dispensa comentários. Ele fez uma pintura maravilhosa. É o time do treinador. Os jogadores seguem essa ideia. É muito difícil fazer o que ele fez, conquistar títulos por equipes diferentes. Só tenho uma admiração muito grande por ele. Dentro de campo tivemos discussões, fui expulso contra o Barcelona dele, contra o Messi. Hoje eu consigo ver tudo que ele conseguiu. Para conquistar tudo que ele conquistou precisa ser muito diferente. Hoje eu o admiro ainda mais do que admirava. Aí, né, o Filipe Luís trocando carinhos com o técnico Luiz Henrique. Aliás, o técnico do PSG voltou a falar sobre o Flamengo e elogiou muito o Mengão e disse, todos conhecemos as qualidades deles, já que os vimos jogar neste verão no Mundial de Clubes. Será muito difícil, eles jogam um futebol muito bom e têm experiência. Vamos enfrentar uma das melhores equipes do mundo. Eles têm um time muito forte. Vimos suas qualidades na Copa do Mundo de Clubes. Será um jogo muito equilibrado, um adversário muito difícil. O Luiz Henrique foi perguntado aí no último jogo ontem, né? O PSG estava disputando o campeonato francês, enfrentando o último colocado. Acabou vencendo o jogo, poupando vários jogadores, né? Vários jogadores importantes foram poupados ontem. E aí perguntaram para ele, olha, o próximo confronto do PSG agora é contra o Flamengo, lá que passou pelo Cruz Azul, passou pelo Pirâmide e agora vai enfrentar vocês. E aí ele falou, elogiou a equipe do Flamengo, viu o Flamengo jogar no Mundial de Clubes no meio do ano nos Estados Unidos, viu o Flamengo vencer o Chelsea, viu também o Flamengo perder para o Bayern de Munique, mas o Bayern de Munique realmente estava num momento incrível, e o Chelsea acabou conquistando aquele Mundial de Clubes. Bom, mas a vitória do Flamengo sobre o Pirâmides
colocou o time brasileiro em mais uma final de Mundial. E não vai ser aquele Mundial que foi disputado no Marrocos, não, tá? Uma desorganização total, contrataram um técnico que não era um técnico vitorioso, mudou completamente o time do Flamengo, foi naquela que eles tiraram o Dorival, que tinha acabado de ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil, colocaram o Vitor Pereira, o Flamengo era um bando em campo, todo perdido, não conseguiu nem passar do Al Hilal. Agora não, agora a coisa é diferente. Agora é um Flamengo que é forte, né? Um Flamengo muito técnico, um Flamengo com jogadores extraordinários, que vivem momentos incríveis, né? O Arrascaeta, melhor temporada dele, Léo Pereira, melhor temporada dele, vários jogadores jogando muito bem. Então agora é um outro Flamengo, é um outro Mundial, e esse Flamengo do Filipe Luiz é difícil tomar gol, é um Flamengo quase que imparável, né? E os adversários aí sofreram com o Flamengo nesta temporada, tanto é que o Flamengo está empilhando taças. Foi assim com o Cruz Azul, foi assim com o Pirâmides, e agora o Flamengo está na final. Bom, mas teve uma repercussão aí mundial, né? A imprensa internacional trouxe aí algumas notícias sobre esse Flamengo que vai enfrentar o PSG. Vamos aqui começar pelo diário AS, da Espanha. O Flamengo de Filipe Luiz está imparável e será o adversário na final da Copa Intercontinental após derrotar o Pirâmides, analisou o jornalista Victor Martín. O Flamengo conquistou 2 títulos em 15 dias. Filipe Luiz tem um plano e ele nunca falha. O Flamengo, com autoridade, se apresenta como um adversário à altura para uma final repleta de emoções, acrescentou o diário AS da Espanha. O jornal Olé, da Argentina, exaltou a temporada do Flamengo repleta de títulos e ressaltou que o time carioca terá a chance de conquistar o mundo de novo contra o Paris Saint-Germain. Flamengo quer mais. O rubro-negro não se conformou em ganhar a Copa Libertadores contra o Palmeiras, em levantar a taça do Brasileirão, ou em levar o Derby das Américas, ou a Copa Challenge. O Flamengo quer mais, quer ganhar do campeão europeu. Esse foi o destaque do Diário Olé. Gostei do Diário Olé lá da Argentina, hein? Já o L'Équipe da França destacou que o time comandado por Filipe Luiz não encontrou grandes adversários, grandes dificuldades, né, para derrotar o Pirâmides. E aí o L'Équipe disse: com essa vitória conquistada sem força, o Flamengo conseguiu seu ingresso para a final da competição, que será no mesmo estádio Ahmad Ben Ali, mais conhecido como Al Rayyan Stadium, na próxima quarta-feira. O clube brasileiro, campeão da Libertadores, depois de vencer o Palmeiras, enfrentará o PSG, campeão da Europa. Foi campeão da Europa no último dia 31 de maio. Tá aí, escreveu o L'Équipe. Na Espanha, ainda, o AS optou por um tom abertamente enfático ao definir a campanha rubro-negra como histórica. O veículo ressaltou o papel de Filipe Luiz, exaltado como o novo rei do Brasil, e descreveu o treinador como uma figura central na reconstrução do elenco. No Chile, o La Tercera colocou os holofotes sobre Eric Pulgar, que vive uma grande fase, uma brilhante temporada, destacou a final da Libertadores do Pulgar, a campanha dele no Brasileiro no segundo semestre e os jogos que vem fazendo no Mundial de Clubes no Intercontinental. O jornal chileno La Tercera disse: a temporada do Flamengo é avassaladora e pode confirmar o título mundial. Aí, algumas das manchetes dos jornais internacionais, falamos aqui do jornal francês, falamos do jornal espanhol, falamos do jornal argentino, jornal chileno, mas tem muitas matérias, né? Muitas manchetes dos jornais, mundo afora aí, falando sobre os feitos e conquistas do Flamengo de Filipe Luiz. E os antes estão desesperados. Ontem não deu. Tiveram que, desligar o secador. Para muitos o secador queimou. Não deu, cara. Os caras pegaram o controle remoto, ficaram na frente da TV secando o Flamengo a cada lance. Mas não deu ontem para torcer pro Pirâmides. O Flamengo amassou, né? Cá foi só 2-0. Poderia ter sido 3, 4, 5. E sabe o que me deixa feliz de verdade? É que o discurso dos antes, né?
E eu vejo o discurso, eu acompanho muito as redes, né? Eu vejo torcedores do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, enfim, de vários clubes do Brasil, clubes que odeiam o Flamengo, estão dizendo agora que Intercontinental não é mundial. Isso aí é medo, cara, de ver o Flamengo conquistar o mundo de novo. E eles estão desesperados, desmerecendo. Essa copinha internacional aí lá no Catar nunca será mundial de clubes. A própria FIFA. É a FIFA que está dizendo que é mundial, só mudou o nome, Intercontinental. Mas os clubes que são campeões do Intercontinental são campeões do mundo. E eles estão dizendo que bababá, que teretetê, diminuindo os feitos do Flamengo. Aí é mole. O Cruz Azul, o Pirâmide. Agora é PSG, amigo. Agora é PSG. Então, os antes, quarta-feira, estarão novamente com o controle remoto no sofá, secando o Mengão. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente tem que torcer, mesmo à distância, corrente positiva, aquela energia. Quem está lá em Doha tem que dar o apoio incondicional, aquele canto sem parar, para a gente conquistar esse título do mundo de novo. Aí, amigo, aí eles vão se enfiar embaixo da cama, do sofá, ninguém vai ver mais os antes na rua e só vai dar a camisa do Mengão. Já é assim naturalmente, né, gente? Agora, conquistando o mundo, conquistando a 9ª taça, é o último jogo do Flamengo na temporada, os jogadores vão sair de férias, vai ser um negócio de maluco, eu nem imagino o Flamengo campeão do mundo, a ficha tá caindo aos poucos, eu tô vivendo, tô curtindo cada dia, a ansiedade ela começa a aumentar, né? O coração vai batendo mais forte, mas hoje ainda é domingo, segunda, talvez na terça-feira o negócio vai começar a ficar mais agitado, mais animado e estamos a um passo, né, de fazer história novamente, depois de 44 anos. E os antes, o que eu posso dizer para eles? Pulem o muro. Quer ser feliz? É Flamengo. Aliás, em um ano, né? Em um ano de trabalho, o técnico Felipe Luiz tem mais títulos do que muitos clubes aí, Vasco, Fluminense, Botafogo. Se eu ficar falando aqui, hein? Mais da metade dos clubes da Série A aí. O Felipe Luiz, em um ano de Flamengo, tem mais títulos. Bom, eu volto, gente, ainda hoje, com muitas novidades, tem muito antes que assiste a gente. Então, um beijo, um carinho, um abraço aí, né, para vocês. Tá rolando o shopping do Rafla, agora temos também mantos femininos, então tem mantos masculinos e mantos femininos. Você pode adquirir o seu clicando aqui mesmo dentro do vídeo, não precisa nem sair do vídeo, no vídeo tem aqui produtos, e aí tem vários mantos de todos os modelos, todos os tamanhos, todos os valores. Você pode adquirir o seu, é produto oficial que chega na sua residência, chega na sua casa, entrega em todo o Brasil. Eu volto ainda hoje com muitas novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, dá aí aquele like, aquele joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo? Valeu!